Olá, pessoal da Diversificando. Que bom tê-los aqui de volta mais esse mês. E o tema de hoje vai ser um tema que está muito em alta. Nos últimos 2 anos, a gente tem ouvido falar muito em três letrinhas: ISG. Essa letra, essa sigla, ela tem feito parte da nossa agenda. E você sabe o que significa? Você sabe como aplicar isso na sua empresa? Você sabe a importância de ISG? Bem, nós vamos conversar sobre isso na coluna de hoje e para isso eu trouxe uma convidada super especial para explicar para a gente da melhor forma, afinal, o que é ISG. Vem, essa convidada especial é a Cris Kerr. Cris, chega aí, vem falar com a gente. Oi, Lu, tudo bom? Estou Tudo muito feliz de estar ótimo. aqui com você. Ai, você imagina o quão feliz eu tô, né? Gente, para quem não sabe, a Cris, ela é responsável por hoje eu estar trabalhando com diversidade e inclusão. Nós temos uma história muito bonita juntas, né? A Cris foi minha gestora na área de eventos, nós trabalhamos uma grande promotora de eventos, né? Fazíamos uma das maiores feiras metroferroviárias aí. E assim que começou nossa relação, e quando ela fundou a CKZ Diversidade, há 13 anos atrás, ela já começou a pensar, mas sempre falava, Lu, um dia você vai voltar a trabalhar comigo. Até que esse dia chegou. Então, eu tenho uma honra de receber aqui no meu canal, nesse meu espaço, a Cris Kerr. Vou falar aqui a mini bio dela, que é gigantesca, porque essa mulher se especializou em diversidade e inclusão e não tem como outra, né? Então, conforme eu falei há 3 anos atrás, ela fundou a CKZ Diversidade para dar mais voz à diversidade e inclusão no corporativo. E hoje ela é uma das consultoras especialistas mais conhecidas no mercado, especialista em diversidade e inclusão como um todo, em vieses inconscientes, em liderança transformadora, e inclusive ela tá para lançar, vou falar aqui, hein, Cris? Eu sei que tá saindo no forno, mas já vou falar. É, Spoiler. um spoiler, né? Para todo mundo já saber. O primeiro livro sobre o impacto dos vieses inconscientes na diversidade, né? Então, ela, a autora do livro Viés Inconsciente, como identificar nossos vieses inconscientes e abrir caminho para uma diversidade e inclusão nas empresas. Além disso, a Cris é professora da Fundação Dom Cabral, colunista da Você SA, vixe, faz de tudo um pouco e ainda é mãe da Beatriz, né, Cris? Exato. Mestre em sustentabilidade e assim vai. Bem, Cris, obrigada por ter aceito o meu convite para bater esse papo sobre esse tema que está tão em alta, mas que a gente vê que poucas pessoas ainda sabem o que é ISG. Esse espaço aqui na Diversificando é para a gente falar de forma muito fácil, com linguagem do dia a dia, alguns temas que são importantes, quanto à diversidade e inclusão e quanto ao bem como um todo dentro das empresas. Bem, vou começar com a primeira pergunta para você, tá? Vamos começar do início, do beabá mesmo. Eu costumo falar que diversidade e inclusão não é moda, é algo que veio para ficar, né? Muita gente tem falado, Exato. não é? Tem gente falando, é moda quando isso passar e agora tá em alta. Não, é uma mudança estrutural dentro das empresas, de mindset dentro da liderança e tudo mais. E ISG também gente, também é algo que veio para ficar. Para vocês terem uma noção, hoje estima-se que o patrimônio dos fundos com viés de ESG está batendo ali, já chega a US$ 1 trilhão. E a estimativa é que em até 2030, essa tem uma perspectiva que isso aumente para US$ 4 trilhões. Eu estou trazendo, assim, algumas cifras para já chamar a atenção de quem está assistindo aqui a gente, dos empresários e tudo mais, para entenderem como é algo que realmente está consolidado já no mercado e chegou para ficar. Então, tem gente que está falando ISG, tem gente que fala ESG, porque a sigla Vem de vem inglês? exato, de inglês, de Environment, Social and Governance, e até é certo falar em português também, né, Cris? Tipo, ASG, que é de ambiental, social e governança. Exato. Então, mas lá, prática, começando do básico, o que é ISG para as empresas? O que significa para o mercado, Cris, por favor? Lu, são as práticas que as empresas estão tendo ligadas, então, ao ESG, ao ambiental, ao social e à governança. Então,
como seriam mais ou menos essas práticas se a gente for pensar? Por exemplo, no ambiental, quais são as políticas de sustentabilidade que essa empresa tem? Se ela está usando energia renovável, se ela está controlando a poluição, a emissão de CO2, qual que é a gestão correta dos resíduos que ela faz? Então, a gente tem visto assim, né? Eu fiz agora meu mestrado em sustentabilidade. Algumas empresas estão preocupadas que elas têm uma classificação daquele lançamento de produto. Então, se esse produto atinge um nível máximo, que ele vai ter um impacto muito grande no ambiental, simplesmente ou eu revejo o que eu vou ter que mudar para ele não ter um impacto ambiental, ou eu não lanço esse produto. Então, as empresas que realmente estão olhando o ambiental, elas estão com esse nível de preocupação. E a gestão de resíduo é toda a cadeia do meu produto, né? Não é só eu tenho um produto, mas o que eu faço com o descarte, por exemplo, de uma garrafa PET, por exemplo, né? As empresas precisam se preocupar com o ciclo inteiro do produto. Então, isso seria o ambiental. Quando a gente olha o S do social, e que talvez eu costumo dizer que é o que ainda as empresas olham muito pouco para isso, que é quando ela está olhando como que está a relação dela com os colaboradores, com fornecedores, com clientes, com a comunidade como um todo, e o impacto que ela vai gerar. Então, se eu estou numa comunidade como a gente, que tem alguns clientes que tem muitas aldeias, né? A gente tem um cliente que a gente mapeou agora, que ele tem muitas aldeias indígenas ali. O que ele está fazendo? Qual é o impacto que a fábrica que ele tem ali está gerando socialmente para aquela comunidade? Então, é esse olhar social. Como é que eu estou impactando a sociedade e o entorno do local onde a gente está? E a governança, muitas vezes, ela é vista como esse conjunto, processos que está regulando a empresa, compliance, como é que ela é administrada, como é que ela é controlada, gestão de fraude. E onde entra a diversidade aqui? Então, no S entra em como eu estou cuidando de todos esses grupos que fazem parte do Brasil. Então, população de pessoas negras, população de pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, mulheres. Como é que eu estou cuidando dessa sociedade? E no G está ligado a como que eu estou com diversidade no meu conselho de administração, por exemplo, que a gente hoje no Brasil, a gente tem pesquisas aí que mostram que 93% dos conselhos de administração no Brasil são formados por homens brancos com mais de 50 anos de idade, ou seja, eu ainda tenho um grupo muito fechado. Além do conselho de administração, quais cargos de liderança e de gestão, se tem diversidade ou não tem diversidade. Então, a diversidade e a inclusão, quando a gente olha na letrinha SG, ela se aplica no S e no G, Lu, e eu estou escrevendo agora um outro livro que eu estou sendo coautora sobre diversidade, o SG, né, o impacto de diversidade e inclusão no SG. E depois que eu comecei a pensar, puxa, também tem muito a ver com o ambiental, porque se eu não estou nem aí para o resíduo, esse resíduo pode ir para perto de uma comunidade, que pode trazer uma doença para as pessoas que moram ali, que vai fazer com que ela não tenha saúde para trabalhar, ou seja, de qualquer jeito também tem um impacto. Conectado, tudo conectado, né? Incrível, incrível. Bem, Cris, entendi. Parece um conceito, eu sinto assim, né? Parece um conceito novo, mas é isso que você falou. É conectado. No passado, nós falamos sobre sustentabilidade bastante, né? Foi na época que as empresas começaram a colocar, tipo, puxa, lixinho separado, dividir lixo, pensar em sustentabilidade como um todo, né? Desde o escritório, em coisa pequena, assim, como realmente no descarte. Aí, depois de um tempo, nós começamos a falar sobre compliance bastante, governança, né, que antes não se falava tanto. Lembro que na época eu trabalhava com auditoria, e daí começaram as empresas terem os departamentos de compliance para falar de governança e tudo mais. Aí, há alguns anos, nós estamos falando sobre diversidade e inclusão. Então, eu sinto que ESG é uma evolução de tudo isso, né? É uma junção de coisas que nós já começamos a entender o quanto era importante dentro do corporativo, né? E se puder resumir tudo isso, eu falo assim, puxa, é uma gestão integrada do negócio. Então, o quão bem feito, o quão cuidadoso eu vou fazer o meu negócio, não pensando somente no lucro, mas eu vou fazer pensando no lucro, é claro, sou uma empresa, tenho que fazer nisso, mas eu vou levar em, né, tá certíssimo, mas eu tenho que levar em consideração os aspectos ambientais também, sociais, governança, para quê?
Não é porque eu vou ser uma empresa boazinha se eu fizer isso, mas quando a empresa ela faz isso, ela garante sustentabilidade, perenidade no que ela vai fazer, ela garante retorno financeiro, porque hoje, se você quer ter aporte financeiro de fora, muitos investidores estão pensando do quanto você foca em SG, e até começou meio nesse sentido, né? E assim que está tendo força, né, Cris? Alguns fundos, fala sobre isso de fundos, Cris. A gente teve algumas empresas que são as grandes investidoras, grandes fundos de investimento, como, por exemplo, a State Street, a BlackRock. Então, o Larry, que é o presidente da BlackRock, ele fez uma carta aberta falando para as empresas nas quais eles querem investir, as que eles estão investindo, o seguinte: se vocês não tiverem diversidade no conselho de administração da empresa e não tiverem diversidade nos cargos de gestão e de liderança, eu não vou investir mais na empresa de vocês. Então, começou esse movimento muito por conta desses investidores, né? Até a State Street lançou uma cartilha com várias dicas de como aumentar a diversidade, olhando para o ESG. É que eu também digo muito o seguinte, né, Lu? Diversidade e inclusão fica escondido dentro do ESG. Por isso que eu defendo que seja ESGD. Para aí eu dou esse destaque para a diversidade nas letras, senão a diversidade fica escondida. Você olha e fala, tá, mas onde cabe a diversidade? Porque as pessoas me perguntam, né? Como você perguntou, o que quer dizer e aonde, que relação que tem com diversidade e inclusão? Então, também é uma tendência que a gente tem estudado muito mundial, de que esse D fique junto com a letra e não ele ali superficial, né? Complementando dentro desse S, dentro desse G. E aí, então, como eu estava falando, temos aí os grandes investidores cobrando, e agora não são só os investidores, né, Lu? A gente tem clientes cobrando. Então, cliente querendo saber o seguinte: essa empresa, ela é sustentável? Qual é o impacto que ela causa na sociedade? Como é que está a diversidade dessa empresa? Então, a gente, além dos investidores, a gente tem clientes, a gente está com alguns fornecedores também sendo cobrados. Como é que vocês têm diversidade? Então, se eu sou um grande cliente que tenho vários fornecedores, como é que eu vou impactar para que eles também tragam essa diversidade e a inclusão, né? O que a gente tem que sempre lembrar é que junto com a diversidade vem a inclusão, que é, além de eu trazer pessoas mais diversas para o meu time, é o como essas pessoas vão se sentir, que é a inclusão, que é o que muitas vezes as empresas também não estão olhando, estão muito preocupadas com o D, esquecem o I. Eu falo que trata de uma letra e esquece da outra. Uhum. Então, a gente tem percebido que tem muitas pessoas que estão querendo comprar de marcas que estejam alinhadas com o seu propósito. Se não estiver alinhado com o meu propósito, eu não vou comprar. Então, até separei uma pesquisa aqui, Lu, da Deloitte, que foi feita em 2019 nos Estados Unidos, Reino Unido, China e Brasil, que falava o seguinte, que as pessoas hoje estão tomando as suas decisões de compra baseado em como a marca trata colaboradores e colaboradoras, qual que é o impacto ambiental e qual que é o impacto que ela está tendo na comunidade onde ela opera. Então, a gente tem várias pesquisas hoje falando o quanto realmente o cliente também quer comprar de uma marca que esteja alinhada com o propósito, e a gente entra num outro quesito importante para as empresas, que é o seguinte: geração Z, que é a geração, né, de pessoas aí com menos de 26, não tem uma pesquisa, a gente usa da McKinsey, que fala aí pessoas com menos de 26, 27 anos de idade, que é uma geração, primeiro, que ela naturalizou a diversidade e a inclusão, ela quer trabalhar num ambiente que seja diverso, que ela vai se sentir bem, que ela pode ser quem ela é, que essa marca não queira só o lucro, mas eu quero, obviamente, lucro com responsabilidade social, olhando o impacto sustentável que eu vou ter. Então, hoje, simplesmente as empresas estão falando de sustentabilidade, porque eu vou deixar de atrair um público que para trabalhar na minha empresa, porque ele não está conectado com o meu propósito. Então, é a sustentabilidade de uma forma geral. A gente usa muito a palavra sustentabilidade para ambiental, mas é a sustentabilidade do negócio, olhando a diversidade.
Incrível, incrível. E eu vou dar um exemplo aqui, a Cris vai super entender esse exemplo, porque, para quem não sabe, a Cris teve uma agência de eventos muito tempo atrás também, né? Eu vou dar um exemplo, porque esse nosso canal vai para a coluna da Brasil Tours também, diversificando, e daí falando aqui para organizadores de eventos. Então, para ver como o ISG já entrou na nossa rotina aqui de eventos também, hoje em dia, a gente tem visto feiras que estão se preparando, ou expositores que estão se preparando para ter um stand sustentável. Então, assim, qual que é o resíduo do meu stand? Puxa, são 2 dias de evento, quanto de lixo não reciclável que eu vou gerar neste evento? Né? Então, já tem fornecedores que pensam, tipo, puxa, vamos pensar agora em tecido, o que a gente vai fazer com esse tecido? Vamos mandar ali para uma ONG para fazer uma bonequinha, não vamos mais utilizar madeira, vamos utilizar alumínio para fazer algumas estruturas. Então, isso a gente já tem visto nos eventos. Outra coisa que nos últimos anos nós começamos a falar bastante em eventos é sobre a experiência do cliente. Então, o quanto o cliente ele quer não participar somente de uma feira, de um evento, para ir lá e consumir conteúdo, mas ele quer ter uma experiência. Certo? E daí, com a experiência, o que a gente começou a utilizar muito no mercado de eventos? Puxa, vamos ver o que a comunidade aqui em torno da onde o evento vai acontecer pode proporcionar. Então, nós estamos perto de uma comunidade indígena, vamos ter um momento com eles. Nós estamos perto de uma ONG que a gente possa trazer as crianças e fazer alguma coisa com as crianças, vamos fazer isso. Então, eu já vi convenções de vendas, por exemplo, que o ápice da convenção de vendas foi que eles montaram bicicletas para crianças carentes daquela comunidade da onde a convenção de vendas aconteceu. Então, tudo isso, gente, eu estou trazendo, assim, algumas práticas que nós já estamos aplicando no mercado de eventos e turismo para vocês entenderem como o ISG não é uma coisa assim totalmente nova. A gente já estava, mas agora nós estamos dando corpo, voz, né? E tudo tem mais. Nome, né, Lu? Tudo que tem nome, você consegue quantificar, você consegue entender muito mais fácil, né? Então, hoje tem um nome, você consegue identificar e entender onde é que você está atuando melhor, né? Antigamente não tinha. Era bem isso, é bem isso mesmo, Cris. Por isso que é bom a gente desmistificar e que bom que você explicou ali o que é ISG. E agora eu gostaria de ir para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta é: no mercado de eventos, ele é feito mais por médias e pequenas empresas de eventos e turismo, tá? Turismo, nós não temos tantas empresas grandes, multinacionais e tudo mais, principalmente o mercado de eventos e turismo brasileiro é feito por médias e pequenas empresas. Nós temos redes hoteleiras familiares e tudo mais. E daí, muitas vezes, pode ser que esse empresário esteja ouvindo a gente aqui falando assim, mas isso é coisa para empresa grande, para indústria, para multinacional, que vai ter um aporte financeiro milionário, não é coisa para mim. Queria saber, Cris, a temática de ESG é só para empresa grande, multinacional, indústria ou para empresa pequena também? Para qualquer empresa, né, Lu? Então, o que essa pessoa pode começar a olhar? Ela pode mapear, então, se é uma empresa pequena, a gente está falando aí de 10 a 50, 70, 80 colaboradores. Qual que é o público que eu tenho dentro da minha empresa? Então, eu tenho só pessoas brancas dentro da minha empresa? Eu já vou começar a trabalhar para trazer, por exemplo, já olhando aí o G, né, da minha governança, trazer mais pessoas diversas para todas as áreas. Puxa, aonde eu estou? Qual é o impacto que eu posso gerar? Puxa, tem uma comunidade aqui perto? Será que eu posso dar um treinamento de tecnologia que não é algo caro? Treinar essa pessoa para ela vir trabalhar com tecnologia dentro da minha empresa? Puxa, eu tenho minha verba aqui, dá para treinar 5 pessoas. Puxa, não vou conseguir trazer as 5, mas você está preparando 5. Você vai trazer 2 para sua empresa e 3 vão para outra empresa, mas você está olhando esse social. Então, você não precisa ser uma grande empresa para cuidar do ESG. Você pode ser uma pequena empresa e ter esse olhar de como que eu posso impactar de uma forma positiva. Perfeito, Cris. E uma coisa que aqui que é importante enfatizar é assim, quanto antes as empresas implementarem ações com essa visão de ESG, mais sustentável ela vai ser, mais sólida ela vai crescer. Então, você tem vontade de crescer? Então,
pense numa base sólida para você crescer. E uma ferramenta muito importante é pensar em implementar todas essas ações com viés de ESG, né? Com essa visão. E Bem, uma você... dica também, Lu, é o que você falou, por exemplo, se são empresas de eventos, começar assim, puxa, eu vou contratar, tem um evento, aí eu vou contratar pessoas terceirizadas. Por que eu não contrato pessoas com deficiência? Por que eu não contrato pessoas refugiadas? Por que eu não contrato egressos do sistema prisional? Então, dá para a gente olhar esse todo e também pensar exatamente no que você falou. Ah, a gente vai montar um stand. Já oferecer para aquele cliente um stand totalmente pensado no ambiental. Como a gente faz no nosso fórum, né? Sempre os nossos painéis de palco e tudo foram montados com produtos reciclados. Então, dá para a gente não só fazer dentro da nossa empresa, mas também olhar para como que a gente pode ajudar o cliente. Vamos dizer, uma empresa que faz, que nem a gente fazia curadoria para cliente. Quando você está vendo um painel lá, só tem homem naquele painel, virar e falar, puxa, não tem como a gente trazer uma mulher especialista, só tem pessoa branca, não tem como a gente trazer uma pessoa negra? Então, tem como você fazer para dentro e também ajudar os seus clientes a ter esse olhar ESG e olhando a diversidade e a inclusão. É bem isso. E é importante quem é médio, pequeno, entender que aqueles que já avançaram, eles vão começar a influenciar a cadeia, né, Cris? Vai começar a pedir isso para o fornecedor. Então, se você não estiver preparado, puxa, eu sou um receptivo aqui na cidade. Se você quiser pegar uma conta grande, é importante que vocês tenham a liderança e tudo mais, tenham essa visão de ESG, porque pode ser que esse cliente grande vá pedir algumas coisas que vai te pegar de calças curtas, se você não souber, né? E se você não vai aplicar, começar. né? Vai começar, puxa, olha, a gente distribui folheto para falar sobre o roteiro, eu como receptivo. Aí o cliente vai falar, folheto? Mas para quem vai imprimir isso daqui? Não tem uma outra forma? Tem um QR Code, você não pode fazer um QR Code e mandar via QR Code, igual a gente fez no nosso folder no último fórum, foi por QR Code, né? Então a pessoa ia lá, escaneava, baixava o programa do evento para ela, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, isso vai para tudo, vai para uma agência de turismo, pensar nisso também, né? Quem está atendendo os clientes, como estão, o que estão oferecendo. Existem muitas pessoas que estão procurando agora o turismo sustentável também. Então, é para a rede como um todo, né, Cris? Exato, ampliar essa mente, né? A gente fala que no nosso fórum, quando ele era presencial, a gente tinha 3 fóruns, na verdade, né, Lu? E um deles, as pessoas chegavam e falavam, nossa, uma das mestras de cerimônia com síndrome de Down. E sim, ela fez um curso e ela é uma mestra de cerimônia com síndrome de Down. Então, a gente tinha pessoas com síndrome de Down atendendo, a gente tinha pessoas negras, pessoas brancas. Então, tem como você impulsionar. E um ponto que você trouxe, Lu, que é extremamente importante, vocês serão cobrados pelos clientes. Escrevam aí, se não vai ser já, vai ser bem daqui a pouco. A gente tem percebido na CKZ, né, Lu, alguns clientes chegam para a gente falar, puxa, eu preciso começar a trabalhar o tema diversidade e inclusão, porque os meus clientes estão cobrando para que a gente tenha diversidade nos nossos não é fornecedores, é colaboradores. Então, eu preciso sim começar a pensar agora. Eu falo o seguinte, quando a gente planeja, né, Lu, é mais fácil do que quando a gente tem que fazer um negócio e a gente tem a tendência de deixar e deixando, né? Não deixem para amanhã o que você pode começar a fazer hoje de forma planejada. A gente sabe que um bom evento precisa desse planejamento. Então, tudo precisa de planejamento, pessoal. É verdade. E vamos pensar que aqui, que tudo isso é uma corrente para fazer o mundo corporativo melhor como um todo, né? Essa influência aqui. Bem, Cris, acho que a gente já deu um spoiler da minha próxima e última pergunta, que eram como as empresas podem começar, né? Colocar a mão na massa, como fazer na prática. Acho que nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas você teria mais alguma dica para acrescentar para aquela pessoa que está ouvindo e falar assim, tá bom, quero colocar a mão na massa amanhã. Como que eu começo? Ele começa com um diagnóstico, entendendo a empresa dele, entendendo os processos, é isso que eu imagino. Fala um pouquinho mais pra gente, por favor. Lu, não tem como começar sem saber onde você está.
Então, a gente não pode ir para algum lugar sem eu ter um ponto de partida. Então, eu preciso entender o seguinte: como é a empresa, não só quantificar pessoas ali, né? Como é que está o seu público, mas como essas pessoas estão se sentindo ali. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é muito comum as pessoas falarem: olha, vem aqui, dá uma palestra, dá um treinamento, a gente resolve. Não resolve. Porque diversidade e inclusão, a gente está falando de uma mudança cultural. Então, a gente vai precisar entender como é a cultura daquela empresa, quais são os comportamentos, as atitudes das pessoas ali dentro. Então, primeiro a gente precisa de um diagnóstico, não tem como. Preciso começar com o diagnóstico, ter o entendimento. E eu estava até numa live agora há pouco, eu estava falando o quanto, pessoal, é profunda essa mudança que a gente está falando. Profunda não é que vai ter um gasto grande, profunda é que eu vou mexer na mentalidade das pessoas. Eu vou mexer em crenças, em coisas que elas acreditavam quando a gente está falando não só do tema ESG, mas diversidade e inclusão também. Então, eu vou precisar de uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento. E isso a gente vai precisar de vontade, de conscientização. Então, isso é muito importante, Lu, ter esse engajamento das pessoas da empresa, da liderança da empresa, porque senão a gente não consegue fazer uma transformação. Mas o que você perguntou precisamos começar com o diagnóstico, entender como é que está aquela empresa e quais são os processos que precisam mudar para a gente conseguir trazer mais diversidade e criar essa cultura cada vez mais inclusiva, olhando o ambiental, olhando o social e olhando como é que está essa governança. Perfeito, Cris, perfeito. E é isso, eu acho que é importante a gente enfatizar, gente, que, como a Cris falou, né, é mudança de mindset. E o que as empresas e as pessoas estão esperando é que sejam concretas essas mudanças. Então, o que utilizam essa expressão em inglês, né? Walk to talk, que é tipo realmente fazer aquilo que você está falando. Então, não adianta você colocar um recepcionista com síndrome de Down ou uma recepcionista com síndrome de Down, mas não ter na estrutura da tua empresa, né? Toda uma mudança com essa visão que a gente está falando aqui. Então, porque fica fake, né, Cris? A gente percebe Sim. quando a empresa está fazendo só por marketing. Exato. Fica não adianta pior. nada. Não adianta nada, né? Fica muito pior. Então, eu costumo dizer, Lu, só desculpa te interromper, eu costumo dizer o seguinte, né? As empresas, elas podem trabalhar o tema ESG e diversidade e inclusão, ou pelo amor, que é, puxa, eu vou querer entender um pouco mais disso, eu vou acreditar nessa mudança e vou fazer, que são aquelas que ainda estão começando a olhar. Eu falo que algumas vêm pela dor, porque, puxa, mexeu na reputação, tive perda financeira, cliente está me cobrando, eu não estou preparada ainda. Ou a terceira, que é pela inteligência. Eu entendi que esse tema é importante, eu entendi que esse é um tema que veio para ficar, e aí eu vou fazer o movimento que for necessário para fazer essa transformação. Então, eu falo que sempre são esses três. O amor, mas que o amor às vezes demora um pouco, a dor vai ser mais rápida, porque a gente tem visto, né, casos aí no mercado que pela dor mexe com a reputação da imagem da empresa, valor de mercado que tem queda, ou a gente vem porque realmente as pessoas entenderam que esse ponto é importante. A gente está falando aí de responsabilidade social, eu estou falando que sim, as empresas serão cobradas por ter esse posicionamento, como é que eu estou em relação à diversidade e inclusão. Então, quanto antes começar, mais cedo a gente consegue fazer um trabalho bem feito, né, Lu? Com certeza. E uma dica quando você faz pela dor, geralmente é mais caro, né, Cris? Porque tem que fazer rápido, você já tá perdendo dinheiro com isso. Então, seja inteligente, né? Perdeu reputação. Reputação é dificílimo de você construir. Você tem uma reputação, a hora que você perde, nossa, até você conseguir conquistá-la de novo, o gasto é muito, muito, muito maior, né? É verdade. E pensar também no processo como um todo, né? Eu sempre, quando falo sobre ESG, eu dou um exemplo que aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhei, Cris, que foi na época a matriz, que ficava fora do Brasil, deu a ordem de começar a pensar em sustentabilidade. Aí, então, chegou o presidente da empresa e falou assim, olha, tem que começar agora a comprar esses lixinhos para dividir reciclável e não sei o que, tarará, tal. Aí eu fui lá, comprei vários. Aí só que eu comprei, parei para pensar e fui perguntar no prédio se tinha coleta, né, de lixo reciclável. E não tinha. Aí eu virei e falei, não adianta nada então, porque nós vamos dividir aqui o lixo, vai para a coleta Vão juntar tudo. Vão juntar tudo.
Aí fui trazer isso para o administrativo. Olha, não adianta. Olha, o problema não é nosso, foi a resposta que eu tive. Nós vamos fazer a nossa parte. Agora, se o prédio não for fazer, não é meu problema. Eu lembro que eu achei aquilo um absurdo, porque daí é aquilo, é fazer pela aparência, porque alguém mandou e eu só vou fazer aquilo no superficial. Eu, como Ao invés sempre de ter fui. uma conversa, né, com o pessoal do administrativo do prédio, falar, olha, pessoal, é o seguinte, né, é importante que a gente cuide do lixo. Então, porque daí você muda a cabeça desse administrativo, que vai falar com as outras empresas todas, vai ter aquela que vai aderir, aquela que vai demorar um pouquinho, mas você muda a estrutura, né, Lu? Exato, foi isso que eu acabei fazendo no passado de teimosa que eu sou. Nós falamos que nós somos incomodadas, né, Cris? E daí sempre fui. E fui falar com o prédio também falou, ó, o problema é meu. Daí fui saber da prefeitura quando que passava lá a coleta seletiva. E daí estimulei na próxima assembleia falar com o prédio inteiro para ver se as pessoas queriam, né? Porque daí teria que ter uma movimentação, mas isso é necessário. Acabou não, vou confessar que acabou não dando certo toda a minha revolta lá. O projeto não foi para frente porque eu era uma andorinha que acabei não fazendo verão. Mas as empresas têm que pensar nesse processo como um todo, né? No começo, meio e fim. Então, Com certeza. fica aí a nossa dica, tentamos falar de forma muito rápida do dia a dia e prática o que é ESG, né? A nossa intenção foi influenciar vocês a realmente colocar em prática e fazer de forma inteligente as mudanças que precisam ser feitas para que a sua empresa realmente seja aí sustentável e esteja aplicando todas as boas práticas, certo, Cris? Certo, pessoal. Façam pela inteligência, não esperem a dor, porque senão a dor vai doer bastante no bolso de vocês. Então, comecem fazendo. Eu gosto muito de uma frase que é: pequenas mudanças fazem uma grande transformação. Não precisa mudar absolutamente tudo de uma hora para outra, mas se você começar a mudar, dando pequenas, que você vai fazer uma grande transformação. Incrível. Muito obrigada pela sua participação, Cris. Obrigada por vocês que nos acompanharam aqui hoje. Deixem seus comentários aqui, tanto na coluna da Diversificando na Brasil Tours, quanto no canal Diversificando no YouTube. Se você tiver ideias dos próximos temas que você quiser que eu aborde, novos convidados, por favor. E não esqueçam de também apertar o sininho, começar a seguir o canal e tudo mais. Um beijo, gente. Beijo, Cris. Obrigada. Beijo, obrigada, pessoal.